em Nova Petrópolis, em 11 de maio de 54, e estudei na Escola Padre Werner, depois no Frederico Michaelsen, estudei técnico de contabilidade, mas aos 17 anos eu abri a minha empresa, né? Também foi uma coisa assim inédita para a época, porque meu pai me emancipou para poder abrir, e abri a Malharia Mirelli, que eu trabalhei 42 anos, eu tive essa empresa, né? Sempre participei bastante também na comunidade, é uma coisa que gosto até hoje de fazer. E tive meus filhos, todos aqui em Nova Petrópolis, continuam aqui também. E assim, tenho muito orgulho da minha cidade, amo a minha cidade e orgulho dos antepassados que fizeram história na cidade e da gente poder resgatar essa história e continuar ela, em parte também, né? Isso é uma coisa que me deixa muito gratificada, né? Meu bisavô, Antônio Maria Faix, foi um dos fundadores, junto com o padre Amstad. Pelo que eu sei, contam a história, isso não me foi passado, mas me informaram, que ele teria escrito a primeira ata e que ele foi também o responsável designado pelo padre para explicar para os colonos da época como funcionavam as cooperativas de crédito, qual o objetivo. E várias vezes eles tentaram também fundar essa associação, essa cooperativa, e sempre dava algum problema, mas no fim, então, em 1902 foi fundada, e o bisavô foi o primeiro presidente. E ele ficou nesse cargo que, na época, era voluntariado. Eles não recebiam nenhuma remuneração para fazer essas coisas. Ele ficou no cargo até falecer. Quando ele faleceu, ele foi substituído pelo filho Carlos Faix, que foi o presidente, depois do Edio Speer, que ficou mais tempo na presidência. Ele só foi superado pelo seu Edio, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, foram 31 anos de presidência do banco, né? E eu me lembro assim que eu tinha, quando eu era criança, uma caderneta de poupança do Sicredi, né? E que meu pai contava assim que fomos uns dos primeiros que tivemos a caderneta também, né? Então, a família assim, tinha muito orgulho disso também. Eu não sei muito da história através da minha família, porque meu pai era de falar muito pouco. Meu avô faleceu quando eu tinha 4 anos, então a gente não tinha muito assim esse histórico. Mas depois de adulta, eu me interessei, fui também buscar, né? E tive várias oportunidades, assim, uma delas foi quando a Associação Amstad fez 100 anos, que me convidaram, a gente ia fazer um evento, né? Acabou que então a gente ia aqui com o professor Renato até a Unicinos, lá conheci então o professor Rambo, a Isabel, e, eles contaram essa história do cooperativismo da época, do que essas pessoas faziam, assim, era uma coisa fantástica, né? De todas as áreas assim que eles se preocupavam. E aí eu fui buscar mais, então, também essa informação. Depois disso, então, Nova Petrópolis também ganhou o título de capital nacional do cooperativismo, e a gente fundou então a Casa Cooperativa para divulgar esse título. Aí eu tive também a oportunidade de conhecer Sunchales, as escolas cooperativas. Estive lá quando assinamos o irmanamento com Sunchales, porque ela é a capital nacional do cooperativismo da Argentina, pela quantidade de cooperativas que ela tem. E nós somos, por sermos a primeira cooperativa de crédito, né? E cada vez mais eu me apaixonei por isso, né? Tenho muito orgulho dessa história dos antepassados e de que Nova Petrópolis está conseguindo também preservar isso e contar para a posteridade, né? E lembro assim de coisas que meu pai falava, né? Contava que o avô dizia da dificuldade dos colonos na época, mas como foi muito bom esse cooperativismo, porque eles pegavam o dinheiro do colono que tinha, pagavam 1% para ele e depois emprestavam para outro cobrando 2%, mas davam um período de
de carência, era tudo assim muito facilitado. O objetivo mesmo era ajudar, né? Não era ganhar dinheiro, não era esse o objetivo deles era realmente ajudar, fazer com que a comunidade crescesse, né? E isso foi uma coisa assim que esse padre Amsterdam, quando chegou, ele viu essa necessidade, né? Que não era só o espiritual que ele tinha vindo trazer, mas que eles eram carentes em todas as áreas, né? Então ele começou a trabalhar muito isso, e é uma história assim fantástica, gente. Se a gente pensar que esse padre trazia, ele viajava naquela mulinha deles, fez várias voltas, né, por todo o Rio Grande do Sul, abriu 34 cooperativas, e além disso, então, ele fazia esse trabalho, ele trazia sementes de outros lugares para que não se desgastasse, para que não ficasse muito fraco. Tinha aquela preocupação quando não tinha mais, os colonos tinham muitos filhos, então a terra ficava pouca, aí começaram a criar então um sistema que compravam terras em outros lugares para assentar essas pessoas, tipo uma reforma agrária da época, né? E então escolas, hospitais, leprosário, orfanatos, tudo isso começou através dessa primeira cooperativa de crédito, na verdade, que foi decidido num Catholicentag, que era um encontro dos católicos da época, mas não só dos católicos, porque eram das comunidades, na verdade, né? E o padre Amsterdam trabalhou muito também com o pastor Runche, né? Eles trabalhavam juntos, então eu acredito, não tenho certeza se eu não vou falar uma bobagem, mas eu acredito que o ecumenismo em Nova Petrópolis começou muito antes de se falar em ecumenismo, porque as pessoas trabalhavam juntas, não importava, né? O objetivo deles era se unir e fazer as coisas acontecerem, né? Não esperavam governo, não esperavam nada, eles iam e faziam, né? Eles davam um jeito. Eu fui, a empresa era também associada do Sicredi, a gente muitas vezes usou os recursos, né? Continua associada até hoje, né? E eu acho que o Sicredi faz toda a diferença na nossa comunidade, né? Hoje está voltado para outros lados, né? Mas assim, a gente sente que continua aquele primeiro objetivo, isso que me encanta nessa história toda, que aquele primeiro objetivo de buscar melhorar, que nem hoje, luz solar, instalação de luz solar, ajudando o pessoal a construir aviários, terraplanagens, açudes, tudo isso, assim, a gente nota que o Sicredi tem essa preocupação, né? E mesmo os programas sociais, através do União Faz a Vida, e sei que grupos de corais, várias entidades que recebem também esse recurso financeiro, né? Então, eu acho que assim é uma coisa muito importante, né? E eu tenho muito orgulho de um pouquinho fazer parte dessa história, né? E eu acho assim fantástico que Nova Petrópolis conseguiu passar dos 100 anos com uma cooperativa, isso não é fácil, né? Porque a gente sabe que as pessoas às vezes têm diferença, daí um puxa para um lado, outro puxa para o outro lado. A gente sabe que a própria entidade teve problemas quando foram criados os bancos e as cooperativas foram colocadas meio de lado, né? E hoje eu vejo assim, o cooperativismo num crescente, e eu acho que o futuro vai ser muito mais cooperativo do que bancos, né? Eu acho que sim, Lu. Talvez não mais tanto, não tão forte. O próprio Festimalia, ele começou... qual foi a ideia principal? É que nós tínhamos muitas malharias no interior, que não tinham loja, que não tinham... Então, se pensou fazer um festival para trazer essas empresas menores para elas poderem expor seu produto e vender. O que aconteceu? Eu me lembro, não sei que dinheiro era, mas eu me lembro quando nós íamos juntar, a gente pegava 10, eu vou dizer 10 pila de cada malheiro para fazer uma propaganda em conjunto, né?
E eu sempre digo, e isso eu falo de boca cheia, o Festimália foi quem colocou Nova Petrópolis no turismo. Foi o Festimália através dessas ações. Porque primeiro era para fazer uma propagandinha em jornal, daqui a pouco já se foi para a TV, né? Então, sempre essa coisa de trabalhar em conjunto e de ver o todo, né? E o próprio Festimália também tinha aquela função de tentar melhorar o empresário, porque tinha pouca informação na época. Revistas era o que se tinha e era muito caro o acesso. Então, o que se fazia? Para participar do Festimália, as pessoas tinham que fazer cursos para se atualizar, para melhorar o seu produto, né? Então, isso tudo tem tudo a ver com esse associativismo, com essa cooperação, né? Eu acho que sim, que continua, né? A associação comercial foi importante para Nova Petrópolis também, porque juntou os empresários, trouxe também bastante informação, trouxe... Então, eu acho que sim, que nós temos ainda um pouco dessa essência. A própria história do hospital, que até hoje ele é filantrópico, é mantido pela OASE, que é a Associação das Senhoras Evangélicas, né? Então, esse trabalho continua acontecendo, né? Eu acho que não em tão grande proporção, mas ainda continua. Eu acho que isso está no nosso DNA, né? Essa coisa do cooperativismo. Eu sou apaixonada por isso, apaixonada por essa história do cooperativismo, né? E tenho muito orgulho, eu acho assim, dos nossos antepassados, porque com o nada que eles tinham, olha tudo o que eles fizeram e tudo o que eles nos deixaram. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, né, disso. É uma coisa fantástica o que eles fizeram. E que bom que a gente pode continuar. Eu acho que sim, Lu. Estava um pouco perdido, porque a gente sabe que estava aquela coisa assim de muito do individualismo, né? Mas com as cooperativas escolares, olha, foi uma coisa assim que me encantou também, porque está resgatando de novo nos jovens essa vontade. E eu assisti, porque eu participei da cooperativa escolar, das primeiras que foram criadas na cidade, eu assisti uns meninos que a gente fez a primeira reunião, então eles fundaram uma cooperativa como oficialmente ela tem que ser com presidente, vice-presidente, secretário, aquela coisa toda. Aquelas crianças de 9, 10 anos, tímidas, elas ficavam assim, olhando para baixo, elas não te encaravam. Aí quando teve o Rural Show, um desses meninos foi entrevistado. Meu, foi uma coisa assim, uma explosão de crescimento que não dá para explicar. Tu não dizia, não, aquele guri não era aquele menino lá que nós vimos, sabe? Então, isso é muito importante. E eles estão aprendendo de novo o associativismo, a importância de compartilhar, a importância de confiar, de fazer, né? Então, eu acho que as cooperativas escolares está sendo feito um trabalho fantástico, fantástico. E tem muitas na cidade, eles criam o produto deles, comercializam, né? E é uma coisa assim muito, muito boa. E nesse lado eu acho que a gente está resgatando e está de novo introduzindo isso, porque quando os jovens abraçam as causas, a coisa vai continuar. Porque se ficar só com nós, com os de mais idade, a gente vai ir e vai acabar, né? Então eu acho que é importante isso, né? Do jovem estar participando desse processo e estar valorizando, e eles gostam. O importante é isso, né? Quando a gente conversa com eles, assim, eles também têm esse orgulho de estar fazendo uma coisa, a nossa cooperativa, o nosso produto, sabe? É muito legal sentir isso. Com certeza. Hoje eu posso dizer que sim. Há uns anos atrás, talvez não tenha sido tão forte, né? Que teve uma época que deu uma lacuna, assim, que a gente não tinha esse sentimento de pertencimento, né? Hoje não, hoje a gente tem esse sentimento, está resgatando isso muito forte. Como disse o Raul Imperial num
dia que eu assisti uma palestra dele, o cooperativismo, o social e o econômico tem que estar na balança no mesmo nível, né? E isso está sendo forte, né? E as pessoas estão percebendo isso. Isso é muito importante também, né? Na verdade a gente participava das assembleias, eu me lembro até que eu assinei algumas atas. Eu acho que nunca teve discriminação por ser mulher ou alguma coisa assim. Acho que não. A gente tinha o mesmo tratamento, né? Não vejo isso. Mas acho que a gente tinha voz e quem tinha interesse sempre pôde participar, né? Sempre foi ouvido também. Isso é uma coisa muito importante também, que nas assembleias é bem democrático, né? Decidem o que vão fazer com as sobras, com o que vai ser distribuído, né? E o bom é isso também, né? Que parte do lucro volta para a cidade, fica na cidade, né? É uma coisa muito boa. Olha, eu vejo assim, ó, a gente tinha uma relação com os funcionários diferente de hoje, sabe? Era uma relação de respeito, de ajuda mútua, assim, não tinha... Hoje, por exemplo, se sabe que as pessoas vão pegar atestado falso, faltam, né? A gente não tinha esses problemas na época, porque a gente tratava o funcionário... Hoje ainda, esses dias encontrei uma senhora na igreja, quando eu estava saindo do culto, ela dizia: meu, tu era como uma mãe para nós, né? E eu me lembro assim que quando o funcionário precisava ficar em casa, por exemplo, queria fazer uma reforma na casa, alguma coisa, eles pediam, a gente deixava eles ficar, depois eles recuperavam aquelas horas. Mas quando a gente tinha também uma necessidade, por exemplo, de entregar um pedido ou alguma coisa na segunda-feira e não ficasse pronto até na sexta, você não precisava pedir. Eles vinham no sábado, se fosse necessário, vinham até no domingo para terminar. Sabe, era uma relação assim, de respeito, de ajuda mútua. E eu acho que isso é aquela coisa, não... outra coisa que eu sempre digo, nós tínhamos, como aqui sempre era uma passagem à venda, nós tínhamos períodos de entre-safra. E tinha muitas empresas que na entre-safra dispensavam seus funcionários. Eu nunca fiz isso, né? Porque eu sempre, eu sempre achava assim, se ele é bom para mim quando está bom, eu tenho que também ser bom para ele quando está ruim, né? E a gente negociava salários, puxava daqui, puxava dali, mas a gente mantinha o pessoal. Então eu acho que isso tem uma relação realmente parecida com o cooperativismo, que não importa só o lucro, importa também o bem-estar das pessoas, né? Porque eles também tinham família, que nem a gente, né? Então eles entendiam os problemas da gente e a gente entendia os problemas deles, né? Então era uma relação assim que eu acho que tem muito a ver com o cooperativismo, né? Olha, várias vezes a gente precisou de recursos, né? E a gente buscou ajuda no Sicredi. Eu me lembro até mais recentemente que eu fui fazer um apartamento para os meus filhos, numa parte que tinha lá na malharia, nos fundos, e eu usei até o dinheiro do fundo. Tudo isso mostra a cooperação, né? A ajuda. Olha, Lu, eu estive no Festimalha desde o primeiro até o 21º. Quando ele ficou maior de idade, eu entreguei ele, porque eu dizia que ele era meu 6º filho. Na verdade, assim, no começo eu estava no meio, do lado, em alguma parte. Depois, por 8 anos, eu coordenei. E o que eu posso te dizer, assim, com toda sinceridade, nós não nos víamos como concorrentes. Eu era malheira, né? Poderia ser concorrente deles, né? Mas eu era coordenadora do Festimalha. Eu entrava em todas as malharias, né? Ajudava a escolher os modelos que nós íamos botar no desfile, sabe? Era uma relação assim de confiança, de ajuda, de realmente
saber que aquele evento estava sendo feito para que todos se beneficiassem. Não tinha essa coisa de, ela vai vir aqui, ela vai ver meus modelos, ela vai tirar meus modelos, né? Não existia isso. Né? A gente tinha esse livre trânsito, né? E eu conto brincando que um dia eu fui numa casa de uma senhora e tinha umas crianças brincando na frente. E as crianças chamaram a mãe dizendo, mãe, festimalha. Aí eu me conscientizei que eu era meio patrimônio também do festimalha. Mas era uma coisa assim gostosa, né? E eu vejo assim, foi uma época tão boa, né? Porque a gente viu as pessoas, as empresas crescendo, né? Nós tínhamos uma época que tinha 100 e poucas malharias em Nova Petrópolis, 134, se eu não me engano, agora já me foge um pouco às vezes os dados, mas era uma coisa assim, e todo mundo estava bem, todo mundo estava crescendo, tinha épocas horríveis, a gente passou por muita dificuldade também, né? Não foram só flores, né? Porque teve anos que não deu inverno e nós dependíamos quase que exclusivamente do inverno, porque nós tinha uma época que não se produzia malha fina, malha de verão, né? Então a gente tinha muitas dificuldades. O Festimalha foi assim, era geralmente a tábua de salvação do malheiro, né? Tanto que ele acontecia em maio para antecipar as vendas, porque no inverno se vendia já normalmente, né? Mas quando chegava aquela setembro, fevereiro, ninguém mais tinha dinheiro em caixa, era uma coisa assim bem difícil na época, né? Não foi fácil. Mas esse evento também está aí 30 e poucos anos, né? Vem vindo, vem se mantendo. Agora, por causa da pandemia, também deu uma parada, né? Mas, assim, eu acho que o que fez justamente que durasse até agora e que as malharias crescessem e que o setor Nova Petrópolis é conhecida como cidade das malhas, né? O produto fala de Nova Petrópolis, as pessoas dizem, lá tem as malharias, tem as malhas, né? Então, eu acho assim que foi muito importante justamente essa parte da cooperação, da união, do trabalho em conjunto, né? Um fortalecendo o outro, uns iam mais, buscavam mais, cresciam mais e tinham mais interesse, né? Outros eram um pouco mais acomodados, mas alguns a gente tinha que puxar, então obrigava a fazer um curso, alguma coisa, né? Para ver se iam junto, né? Mas a ideia sempre era essa, de fazer todo mundo crescer junto, né? Claro, claro. Porque ele sempre foi um banco presente para nós, né? Tanto como patrocinador, como apoiador, né? Mas também, eu acredito, não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que quase todos eram associados do Sicredi, né? Porque faz parte da... Né? Uma vez nós tínhamos poucos bancos também, né? Então, e o Sicredi sempre estava ali, sempre estava presente, né? Então, de fácil acesso, e as pessoas todas se conheciam, isso também facilita muito, né? Olha, eu acho que o cooperativismo é o futuro, né? Acho que se continuar nessa linha, ele tem tudo para dar certo, para ficar por aí mais 120 anos, né? E principalmente por essa união do social e do econômico, por esse olhar que tem na comunidade, com essa preocupação em todos os setores, né? Que hoje a gente vê o pessoal indo fazer palestra para alguns setores, apoiando hotelaria, apoiando agricultura, apoiando aviários, né? Então, assim, eu acho que eles estão bem diversificados, eu acho que está bem, o foco está muito bom, né? A preocupação da continuidade, eu acho que tem tudo na mão para dar certo. Eu acredito que vai ser um futuro muito bom. É o que eu almejo, que eu espero, que eu desejo de coração.
né, que continue essa história. Quando eu me aposentei, a minha meta era fazer um trabalho voluntário depois que eu me aposentasse, porque antes eu também não tinha tempo, eu tinha 5 filhos, né, tinha malharia, casa, aquela coisa toda, né. E aí nós tínhamos dentro da Simp o voluntariado, que era cuidado pela Dulcineia, e daí eu disse para ela, eu disse, eu gostaria de fazer um trabalho voluntário. Ela disse, tá, o que tu quer? Eu disse, qualquer coisa onde eu não tenha que ter um horário fixo, onde eu possa ir assim, qualquer horário. E aí então, lá nos bombeiros, lá pode ser. E aí assim também eu cheguei lá, revolucionei, né, Lu, porque eu fiquei tão angustiada quando eu cheguei lá. Tu lembra aquele cinema velho que nós tinha? O alojamento das meninas não tinha nem janela. Quando chovia, eles puxavam caminha para cá, para fugir das goteiras, né? E eles já tinham tido anteriormente uma tentativa de fazer uma construção própria e coisa. E aí eu comecei a botar fogueira, né? E aí fizemos um livro ouro. Primeiro fizemos uma reunião com alguns empresários, daí saímos daquela noite de lá com um caminhão de tijolos, com não sei o que de cimento, com várias coisas já. E aí nós fizemos um livro ouro. Eu entrei de porta em todas as empresas para pedir ajuda. E nós construímos aquilo ali praticamente com a ajuda da comunidade, né? Um pouquinho aqui. Muita gente que não tinha dinheiro dizia, mas eu posso ir lá, eu sou pedreiro, eu sou pintor, ia lá trabalhar, né? Então também foi uma coisa feita assim. E o trabalho deles é uma coisa... Gente, no começo, eu participei da diretoria também, ainda sou, e nunca fui bombeira, né? Eu sempre fui bombeira voluntária, mas sou benemérita, né? Mas, então assim, o trabalho deles, aquilo não tem hora. No começo eles não ganhavam nenhum uniforme. E um incêndio queimava uma bota, eles tinham que comprar a bota deles, sabe? Então algumas dessas coisas a gente, como diretoria, depois começou a mudar um pouco isso, né? Mas é um trabalho fantástico, né? Isso não tem dinheiro no mundo que pague o que essa gente faz, porque acho que tem 7 efetivos, se eu não me engano. O resto é tudo voluntário. Porque isso está no DNA. Isso faz parte, né, Lu? Porque isso não é para qualquer um. Não é. Tu imagina tu ter que deixar marido, filho, mulher, né? Porque tem mulheres, tem homens, né? Eles deixam a família para ir correr, né? Que nem agora, todo mundo apavorado com o Covid, coisa. Eles ali, né? Pegando, levando, trazendo, buscando, né? E depois, assim, o carinho, isso é uma coisa assim, o atendimento deles é uma coisa, né? Não dá para explicar.